Boa tarde, seja bem-vindo às notícias 18-20. A campanha presidencial termina à meia-noite. As eleições são no domingo e podem ficar decididas à primeira volta. As últimas sondagens dão a vitória a Cavaco Silva já no dia 23. Este jornal concluímos as entrevistas com os mandatários nacionais das candidaturas a Belém. No último dia de campanha estará connosco o mandatário nacional de Fernando Nobre. João Hermida vai explicar as ideias base desta candidatura independente. É um dos temas em destaque neste jornal, mas há mais para ver. A campanha presidencial está a chegar ao fim. Até à meia-noite os candidatos fazem os últimos apelos ao voto nos comícios de encerramento. As últimas sondagens revelam que as eleições devem ficar decididas já no domingo. Uma explosão num prédio no entroncamento provocou 2 feridos, entre os quais um bombeiro. Há danos na cobertura do edifício e uma parede num apartamento do último piso caiu. O indicador de atividade económica do Banco de Portugal caiu em dezembro pela primeira vez em mais de um ano. É uma informação conhecida no dia em que o economista da Fitch disse acreditar que o governo português está empenhado em evitar uma intervenção do FMI. Porto e Benfica jogam amanhã para o campeonato. Nos Dragões, Falcão vai ser ausência certa frente ao Beira-Mar. Na Luz, os encarnados já podem contar com o Jardel no jogo com o Nacional da Madeira. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas num incêndio num lar de idosos no Crato, no distrito de Porto Alegre. Um dos feridos sofreu queimaduras graves, foi transportado para o Hospital de Porto Alegre. É uma mulher que está com um prognóstico muito reservado. O presidente do lar admitiu já que o fogo poderá ter tido origem num objeto que começou a arder depois de cair numa braseira elétrica. O jornalista Sérgio Vicente conta agora todos os pormenores. 2 pessoas ficaram feridas numa explosão num prédio no entroncamento. Na origem do incidente está uma fuga de gás. Um dos feridos é um bombeiro. Cavaco Silva disse hoje estar convencido de que vai ganhar as eleições presidenciais. Vamos assistir. Na segunda hora das notícias 18-20 vai estar connosco o mandatário nacional da candidatura de Fernando Nobre. João Hermida vai fazer um balanço da campanha do candidato que avançou para Belém em nome da cidadania. O indicador de atividade económica do Banco de Portugal. Bin Laden exige que a França retire as tropas do Afeganistão. Em Gaza, dezenas de palestinianos tentaram impedir a visita da ministra francesa dos Negócios Estrangeiros ao território. Os manifestantes atiraram pedras, ovos e sapatos contra o carro em que seguia a ministra. Os incidentes ocorreram à entrada no território e durante uma visita a um hospital. A Tunísia iniciou 3 dias de luto nacional em memória das vítimas que morreram nos confrontos das últimas semanas. O Ministério de Assuntos Religiosos da Tunísia apelou à população para rezar nas mesquitas pelos mártires da Revolução. As Nações Unidas estimam que a violência já tenha feito pelo menos 100 mortos. O Governo de União Nacional anunciou o encerramento de escolas e universidades na próxima semana. O antigo banqueiro que esta semana entregou ao Wikileaks documentos vai continuar detido pelo menos durante o fim de semana. Rudolf Elmer já foi interrogado pelas autoridades suíças sobre a alegada violação do direito bancário do país. Na segunda-feira, um juiz vai anunciar se Elmer ficará em prisão preventiva. O banqueiro suíço foi levado sob custódia policial na quarta-feira à noite, depois de ter entregue informações ao fundador do Wikileaks sobre 2.000 contas bancárias offshore. Despenhou-se um helicóptero militar que fazia operações de resgate no estado do Rio de Janeiro. O momento foi filmado por uma criança de 9 anos. Os 5 ocupantes do aparelho tiveram ferimentos ligeiros. A Força Aérea Brasileira diz que o acidente em Nova Friburgo foi causado pelo vento forte na zona. 10 dias depois das enxurradas, o balanço oficial é de 762 mortos. Os municípios portugueses colocaram hoje a bandeira à meia haste em memória das vítimas das enxurradas no Brasil. Os autarcas justificam a ação como sendo um abraço dos portugueses às vítimas da tragédia nas zonas serranas do Rio de Janeiro. Hoje foi instalada a primeira sirene para alertar a população de chuvas e risco de deslizamentos. No total serão colocados 60 aparelhos idênticos em várias localidades do Rio de Janeiro.
23 anos depois de ter sido raptada, uma mulher americana reencontrou os pais. Carolina White foi retirada do berço de um hospital em Nova Iorque em 1987. Com apenas 19 dias de vida foi levada para outro estado por uma mulher que sempre acreditou ser a mãe biológica. Depois de ter sido espancada no último Natal, decidiu contactar o Centro Americano para Crianças Desaparecidas e um exame de ADN resolveu a situação. Em Moçambique foi lançado um apelo à população para se afastar das zonas de inundações junto ao rio Zambeze. Este fim de semana as descargas da hidroelétrica de Caurabaça vão aumentar. A medida é tomada por causa da persistência da forte chuva sobre a bacia do rio Zambeze. A chuva tem caído com intensidade, já há mesmo algumas regiões inundadas e isoladas, principalmente no sul e centro do país. Tony Blair lamenta a morte de soldados britânicos durante e depois da guerra do Iraque em 2013. O antigo primeiro-ministro foi ouvido na comissão de inquérito sobre a invasão do país e fez esta declaração já na parte final. As palavras de Blair desencadearam imediatamente reações na sala. Demasiado tarde, gritaram algumas pessoas. Do lado de fora da audiência, vários manifestantes aproveitaram para criticar as posições políticas de Tony Blair e aquilo que consideram ser o cheque que foi em branco que foi passado a George W. Bush neste conflito no Iraque. Na atualidade económica, olhamos os dados divulgados pelo Banco de Portugal. Leonor, boa tarde, mas há também outros assuntos importantes a destacar. O fantasma da ajuda externa a Portugal continua a marcar a atualidade. A Fitch diz que o resgate será difícil de evitar. Para ver já a seguir no Negócios do Dia. No último dia de campanha, Cavaco Silva disse estar convencido de que vai ganhar as eleições à primeira volta. Numa entrevista à Rádio Renascença, o candidato disse que os cortes salariais poderiam ter sido evitados com a criação de um imposto extraordinário para alguns rendimentos. Duas pessoas ficaram feridas esta manhã na sequência de uma explosão num prédio no entroncamento. Um dos feridos é um bombeiro. O arrebentamento causou danos na cobertura do edifício e numa loja de artigos informáticos e a queda de uma parede num apartamento do último piso. Na altura, no exterior, estavam a decorrer obras de colocação de fibra óptica que podem ter causado a ruptura de uma conduta de abastecimento de gás natural. O presidente da Associação Sindical dos Juízes diz que houve sentido de responsabilidade e de Estado no processo de alteração dos estatutos dos magistrados. O PS decidiu retirar duas reservas levantadas pelo PSD. Agora a proposta de alteração baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais. O diploma vai ser discutido durante 15 dias, depois será votado em plenário. O responsável da Fitch disse ter poucas dúvidas quanto à determinação do governo português em evitar a intervenção do FMI. David Riley assinalou que Portugal está a ter um começo razoável nas emissões de dívida deste ano. Este responsável por análise da dívida pública acrescentou que os receios sobre a solvência de Espanha são exagerados. O Futebol Clube do Porto está perto de contratar o jogador argentino Iturbe. Manuel Queiroz, muito obrigada pela análise. Avançamos neste jornal com a internet. Amanhã, sábado, pode contar com um dia muito cinzento no Algarve, máximas entre 12 e 13 graus. Lisboa com temperaturas entre os 13 e os 11 graus, com céu limpo a norte, Porto 3 a 11 também, mínimas negativas no interior, mínima de 3 graus negativos em Bragança, 5 graus negativos na Guarda e 1 grau negativo em Viseu. Vai ser mesmo uma noite muito fria. O caso do Funchal e Porto Santo é diferente, com previsão de chuva, temperaturas mais altas. É um cenário que se repete nos Açores, previsão de aguaceiros, 13 a 16 graus em Ponta Delgada. Terminamos hoje as entrevistas com os mandatários nacionais das candidaturas a Belém. Vai estar neste jornal João Hermida, mandatário de Fernando Nobre. A opinião do dia será partilhada com uma cara conhecida da televisão e do jornalismo, Anabela Mota Ribeiro. E às sextas temos sempre música portuguesa, hoje com Linda Martini. A banda lisboeta tem um novo álbum, Casa Ocupada. E inicia amanhã uma nova digressão pelo país.
Mantemos-nos atentos ao que se passa na campanha presidencial. É a reta final para as eleições de domingo. Mas há mais para ver neste jornal. Até à meia-noite, os candidatos fazem os últimos apelos ao voto. Nos comícios de encerramento, as últimas sondagens revelam que as eleições devem ficar decididas já no domingo. Uma explosão num prédio no entroncamento provocou 2 feridos, entre os quais um bombeiro. Há danos na cobertura do edifício e uma parede num apartamento do último piso ruiu. O indicador de atividade económica do Banco de Portugal caiu em dezembro pela primeira vez em mais de um ano. É uma informação conhecida no dia em que um economista da Fitch disse acreditar que o governo português está empenhado em evitar a intervenção do FMI. Porto e Benfica jogam amanhã para o campeonato. Nos Dragões, Falcão vai ser a ausência certa frente ao Beira-Mar. Na Luz, os encarnados já podem contar com Jardel no jogo com o Nacional da Madeira. Fim de semana de nuvens no Algarve, máximas de 12 e 13 graus. Temperaturas em Lisboa entre os 3 e os 11 graus, com céu limpo a norte, Porto 3, 11 graus também, com mínimas negativas no interior norte. 19 máxima para o Funchal, previsão de chuva ainda mais forte, por vezes no Porto Santo. É um cenário que se repete nos Açores, Ponta Delgada, 13 a 16 graus. A campanha presidencial está a chegar ao fim. Até à meia-noite, os candidatos fazem os últimos apelos ao voto. Nos comícios de encerramento, as últimas sondagens revelam que as eleições devem ficar decididas já no domingo. Uma explosão num prédio no entroncamento provocou 2 feridos, entre os quais um bombeiro. Há danos na cobertura do edifício e uma parede num apartamento do último piso ruiu. O indicador de atividade económica do Banco de Portugal caiu em dezembro pela primeira vez em mais de um ano. Uma informação conhecida no dia em que um economista da Fitch disse acreditar que o governo português está empenhado em evitar a intervenção do FMI. Porto e Benfica jogam amanhã para o campeonato. Nos Dragões, Falcão vai ser ausência certa frente ao Beira-Mar. Na Luz, encarnados já podem contar com Jardel no jogo com o Nacional. Fica em nota final neste jornal que a emissão da RTPN vai acompanhar a fase final, todos os minutos finais da campanha para domingo. Por nós é tudo. Desejamos um bom fim de semana. Bom fim de semana.